Vocês têm percebido que conforme o tempo passa, algumas igrejas evangélicas estão abandonando a doutrina de Cristo Jesus? Houve um homem que se chamava Charles Haddon Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores. E ele disse algo muito importante que está se cumprindo nos dias atuais. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Alguns pastores têm inventado um novo método totalmente fora do parâmetro bíblico. Ou seja, se o povo não quer ir para a igreja por causa da palavra de Deus, então vamos inventar algo novo. É por isso que o que está acontecendo nos dias atuais é totalmente absurdo. Você pode presenciar em algumas igrejas teologia do coaching, comediantes gospel e também stand-up dentro da igreja. A palavra de Deus não está mais atrativa ao povo. É necessário que tenha apetrechos dentro da pregação para que o povo sinta-se à vontade e dê risadas. Agora vamos entender um pouco mais sobre o que Charles Haddon Spurgeon disse sobre essas coisas. Chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Charles Haddon Spurgeon. E isso foi dito há mais de 150 anos atrás. Ou seja, isso já está se cumprindo em nossos dias. Então, assista um pouco alguns vídeos que retrata exatamente sobre o que está acontecendo. Davi falou, pode falar pro gigante que eu arrebento ele. O cara falou, fala com o gigante, meu irmão, eu e ele vou arrebentar esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é maconha, pode ter certeza. Esse garoto fumou um bagulho muito doido. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, é ou não é verdade? Pode destruir. Pastor Santos, você tem coragem de pregar vestido de herói? Porque eu visto muito de herói lá em Brasília para evangelizar, para pregar. E ele falou, você tem coragem? Eu falei, claro. Ele falou, se vai vir de herói? Ele falou, vou vir de herói. Qual? Homem de ferro. Para dizer que Deus vai levantar uma geração que pode até tomar pancada, mas não vai cair. Há algumas semanas esta foto tem dado o que falar nas redes sociais. Quem aparece na imagem cheirando a Bíblia é Lúcio Barreto Júnior, o pastor Lucinho, como é conhecido entre os jovens da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro São Cristóvão, região noroeste de Belo Horizonte. A foto foi tirada há cerca de um ano para o convite de um culto religioso promovido por ele em uma igreja do Espírito Santo. Na hora de comunicar com um adolescente, com um jovem as coisas de Deus, primeiro eles já acham o assunto Deus meio chato. Ah, religião. Então, se você não comunica isso de uma forma louca, eles não compram. Então, certa vez eu fiz uma Bíblia comestível, de material comestível, e eu comia a Bíblia enquanto eu pregava para eles, porque a própria Bíblia fala da história de homens que comeram a Bíblia. Eu já quebrei uma guitarra. Pode parar com esse cara falando aí, pode tirar do ar isso aí. Esse cara tá pidel, velho. Entendeu? Isso é uma profanação do livro sagrado da palavra de Deus. Essa foto é um assinte, nem bota no ar de novo isso. Se o cara faz isso com o Corão, eles degolam o cara. Isso é uma piada, isso é uma afronta. Francamente, eu não sei qual é a dificuldade de alguns pastores em pregar o evangelho. Você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto a toda a congregação. E isso é algo totalmente extraordinário. Quando uma pessoa começa a anunciar as boas novas, certamente muitas pessoas serão alcançadas. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus é suficiente para atrair as pessoas.
se as pessoas não estão sendo atraídas por causa do Evangelho de Cristo Jesus, então existe algo de errado. Hoje em dia, as pessoas acham muito chato ficar 1 hora ou 1h30 ouvindo uma pregação. E nós precisamos entender que nós devemos se alimentar da palavra de Deus. Você não foi chamado para entreter ninguém e muito menos para ser bobo da corte. Você foi chamado para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e por meio da sua pregação, o Espírito Santo virá sobre aquela pessoa e certamente convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É simples assim. O nosso grande problema é achar que qualquer tipo de método vale para poder anunciar o Evangelho e devemos tomar muito cuidado com isso. Muitos homens pregaram o Evangelho de Cristo Jesus como ele verdadeiramente é, como Estevão, o apóstolo Paulo, Jonathan Edwards, John Knox, Lutero e tantos outros que anunciaram o Evangelho. E esses homens não precisaram ficar contando piadas por aí para que pessoas pudessem se achegar a Cristo Jesus. Os puritanos faziam algo muito importante. Quando eles pregavam o Evangelho e anunciavam as boas novas em algum lugar, ou seja, uma pregação, quando eles voltavam para suas casas, então eles estavam sentados diante da mesa, ou seja, o almoço, e ali todas as pessoas reunidas compartilhavam um versículo e falavam sobre a palavra de Deus, ou seja, não tinha entretenimento ali. Aquelas pessoas estavam reunidas simplesmente por causa de Cristo Jesus e do verdadeiro Evangelho. Então, por que é tão difícil entender que o Evangelho de Cristo Jesus tem que ser genuíno e tem que ser pregado da forma como verdadeiramente ele é, sem apetrechos? Quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele não disse assim: vai e conte piadas para o povo e também conte charadas. Não, de maneira nenhuma. Jesus disse o seguinte: anuncie o Evangelho. O mais impressionante é que você não pode falar nada. Você deve ficar quieto diante dessa situação. Ou seja, o povo está se lambuzando no pecado. Os lobos estão devorando as ovelhas. Não, e você deve ficar quieto. Fica quieto, vai orar. Para de ficar julgando as pessoas. Meus irmãos, tomem muito cuidado com essas pessoas que dizem tais coisas. Nós estamos vendo as coisas absurdas que estão acontecendo em nossos dias atuais e nós não podemos se posicionar. Você é um embaixador de Cristo. Se você está vendo algo de errado na sã doutrina de Cristo, exorte, fale a verdade, não tenha medo dos homens. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante, diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A palavra de Deus nos ensina a exortar e ensinar o povo o caminho correto que eles devem seguir. Então, quando eu faço um vídeo desse, eu estou tentando alertar a você que guarda a sã doutrina de Cristo a tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo que está entrando em algumas igrejas evangélicas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.